bem, vamos aproveitar agora e ler. Só tem um capítulo, Judas. Você encontra Judas perto de Apocalipse. É Judas e Apocalipse. Então, o livro de Judas, irmão do Senhor. O versículo 14. Deixa eu comentar um pouquinho com vocês sobre tipo e antitipo, figura e realidade. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Pai Celestial, nós reconhecemos que Sua palavra é real, é verdade. E como já foi dito, somente o Espírito Santo pode interpretá-la para nós. E sempre o Espírito Santo usou um homem. O Espírito Santo estava em Jesus. O Espírito Santo usou Pedro no dia de Pentecostes. Usou Paulo para dar início à era gentílica. O Espírito Santo usou o sétimo anjo para revelar os mistérios escondidos em todos estes milênios. E eu creio, juntamente com este povo, que o Espírito Santo novamente está nos ajudando, nos dando a graça para poder ter luz de Sua palavra. Sem Ele, não teríamos luz. Se temos luz, é porque o Espírito Santo está agindo através de Sua palavra nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Desde o início nós vamos ver estes acontecimentos para falar de tipo e antitipo, que é a figura e a realidade. O tipo é a figura, logo você tem o cumprimento daquele tipo, quando aquilo acontece, é a realidade daquela figura. E nós vemos as eras da igreja, que elas estavam representadas figurativamente em Gênesis capítulo 5, através de uma genealogia, que você sabe que tem a genealogia de Caim e a genealogia de Sete na Bíblia. Se Caim fosse filho de Adão, não precisava de duas genealogias. Isso é tão claro. O povo não vê porque não quer ver. Mas é tão claro. Porque a genealogia está mostrando aquele tipo de gente que vem daquela qualidade de sangue. Enquanto você vê no capítulo 4 de Gênesis, você vê a genealogia de Caim. E no capítulo 5 de Gênesis, você vê a genealogia de Sete. São dois filhos distintos. Caim, que não é filho de Adão, mas é filho da serpente, por isso ele tem uma genealogia à parte. 1 João 3,12 diz: não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão Abel. Então vocês veem que essa qualidade de sangue, ela está também mostrada e separada na Bíblia. Tem aqueles que vieram da semente de Caim, que foi a semente da serpente, e tem aqueles que vieram da semente de Sete,
que foi a semente de Adão. Então nós temos esta representação, que é a figura em Adão, são 7. Nós lemos aqui Enoque, o 7º depois de Adão. Então você vai em Gênesis 5 e você vê que começa Adão, 7, Enos, Cainã, Malalel, Jared e o 7º Enoque. Então está claro. Cadê o nome do Caim? Ele não está ali, porque não é filho de Adão. Não está na genealogia de Sete, que é a sequência de Adão. Teria que ser assim, Adão, Caim. Mas ele não é filho de Adão, então é Adão, Sete. Adão gerou Sete. Aí vem a pergunta, por que não está o nome de Abel? Porque o solteiro, o que não gerou, não entra na genealogia. Genealogia é de quem gera. Genealogia. Tem que gerar alguém. E Abel morreu solteiro. Caim o matou. A semente da serpente matando a semente de Deus. Certo? Desde o princípio foi assim. Mas aqueles 5 nomes, ou 7 nomes, estão mostrando uma figura do que aconteceria quando Deus formasse sua igreja através de 7 eras no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, e estas 7 eras estariam sendo a realidade daqueles 7 nomes, e que o 7º, que foi Enoque, que foi uma figura, que foi um tipo, estaria sendo mostrado como verdadeiro a realidade, que é o antitipo aqui, a realidade, no 7º, que foi Brana. Então nós temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, o 7º, que é Brana, o 7º depois de Paulo. Assim como nós temos Enoque, o 7º depois de Adão. Nós temos Brana, o 7º anjo, depois de Paulo. Paulo foi o primeiro anjo. E aí nós temos o 7º. Quer dizer, isso é escritura. Só que o povo não consegue ver essas coisas, porque ali havia uma outra pessoa, que era Caim, que não estava dentro destas eras. Você não vê o nome de Caim dentro da genealogia de Sete, de Adão. E assim você não vai ver também a parte inimiga aqui dentro. Contudo, cada um teve uma luta carnal, enfrentou o inimigo de cada dia, até chegar na realidade, partindo da figura à realidade, do tipo ao antitipo, que é o cumprimento de tudo aquilo. Então a gente tem estas coisas na Bíblia, como Moisés. Aprendemos que Moisés era um tipo de Cristo. Então Moisés era a figura. Cristo é o antitipo, é a realidade. É o que nós vemos aqui. Aí temos também Josué, que viveu junto com Moisés. E ali, o que era Josué era um tipo. Mas nós temos aqui o antitipo, a realidade, o Espírito Santo. Você vê, tudo isso aqui segue harmonicamente. O irmão Brana diz, os tipos não falham. Ele não pode falhar de maneira alguma. Quando você vê isso estabelecido na Bíblia, Enoque, o 7º depois de Adão, você tem que contar direitinho na Bíblia e ver por que não tem Caim. Porque Caim gerou, Caim teve uma genealogia, mas ele não sendo filho de Adão, então ele não estava dentro da genealogia de Adão, de Sete. Isso tudo vocês já sabem, né?
Sabe, agora, a questão é o que eu disse no início, é que a gente escuta, mas a gente crê. A gente escuta, mas a gente aprende. Essas coisas precisam estar em nós. Por que não aprendemos? Porque só escutamos e não aprendemos. Então, esta é a falta da revelação, falta de nós vermos nós unidos com esta linhagem consanguínea. Hoje o consanguíneo é espiritual, mas esta linhagem consanguínea. É que eu quero que vocês notem que tudo isso daqui não era para manifestar o judaísmo, mas sim o cristianismo que viria através do gentilismo, do povo gentil. Porque Josué no seu dia teve que mudar de nome. Então ele estava apontando para quem? Olha para você ver. William Branham diz aqui na mensagem à Era de Pérgamo, parágrafo 58, ele diz assim, ora, Josué significa Jeová Salvador, que é a mesma coisa que Jesus, Jeová Salvador. Ele, Josué, representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Então, este Josué representa Branham, entendeu? Josué representa o último líder. Você tem 7 eras da igreja. Você tem que ver que nós estamos vivendo aqui do outro lado das eras. Enquanto existiu 7 eras da igreja, o povo não entendeu as coisas. Mas quando veio o Espírito Santo operando no Enoque do último dia, que era Branham, aquilo trouxe luz. Porque quando chegou no tempo de Enoque, você conhece todas as coisas. Você sabe que até a vida de Enoque, os anos que Enoque viveu, não aponta para judeu, e sim para gentil. Enoque viveu 365 anos. Você sabe o que é 365? É um ano nosso. Um ano gentil. 365 dias. É um ano nosso. Se fosse para ser um tipo do judeu, ele teria que ter vivido 360 anos. Porque seria 12 vezes 30, que é exatamente a quantia de dias que tem um mês judaico, é 30 dias. Mas o mês dos gentios tem 30, 31, 28, 29. Você vê? Então, o próprio Enoque, os anos de vida dele, estava sendo um tipo de uma igreja gentia. Não é de uma igreja judia, mas de uma igreja gentia, que veio cumprir esse tipo. Enoque, o 7º, Branham, o 7º. Enoque, o 7º, depois de Adão. Branham, o 7º, depois de Paulo. E Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Então, nos dias da voz do 7º, que é o Enoque, que é os dias da esposa, porque a esposa está retratada exatamente no antitipo, que é Branham. A esposa está ligada ali. A esposa não está ligada a Lutero, a Wesley, a pentecostais, não. A esposa está ligada exatamente aqui no antitipo de Enoque. Enoque foi o tipo. E aqui, o antitipo, nós temos a realidade. A realidade foi Branham. A perfeição
que as pessoas... Vocês podem procurar na internet, pode procurar, vocês vão encontrar o que é Brana. Entendeu? O que é Brana? Aí o William Brana diz, você sabe o que significa? Perfeito, perfeição. Porque lá atrás, Deus teve que pegar, nos dias de Moisés, pegar Oséias, que era o que estava ao lado de Moisés, e mudar o nome dele, falar para Moisés, tem que mudar o nome desse homem. Então, Oséias precisou ser mudado o nome, porque a Bíblia diz, vou ler mais uma vez, isto é bom, acho que ver as Escrituras, que elas sempre combinam, né? Ver pela Escritura. Eis que eu envio um anjo diante de ti, diante de Moisés, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Já está mostrando aqui que Moisés não ia levar, que precisava de Josué. E que Jesus não ia levar, que precisava o Espírito Santo. Vocês veem? É sempre assim. Guarda-te diante dele, guarda-te diante deste anjo. O anjo era um homem. E ouve a sua voz. Tinha que ouvir a voz daquele pregador. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Isso aqui é Êxodo capítulo 23, verso 20 e 21. Então vocês veem que o nome de Deus estava nesse anjo. Por isso, Moisés teve que pegar este anjo, Oséias, e mudar o nome dele. Está em Números 16, não me esqueço o versículo, mas Números 16, que Josué chamou a Oséias e mudou o nome dele. Moisés chamou a Oséias e mudou o nome dele para Josué. Porque o meu nome, diz o Senhor, o meu nome está nesse anjo. Eu envio um anjo e o meu nome está nele. Então, para vocês verem o tipo correto de Josué do Velho Testamento e o nosso Josué do último dia. Por isso, Bran teria que ter o nome mudado. Ele era Brana, não tinha o H, mas teve o seu nome mudado. Agora, você pensa bem se um pai bêbado podia fazer isso. Que toda a família era Brana. E quando foi registrar William Brana, ele pôs um H. Ele completou o nome. Mas o pai do irmão Brana era um que bebia. Como que o cartório fez isso? Porque tinha que ser feito. Porque as montanhas, aqueles 7 picos da montanha nos Estados Unidos, quantos picos tem aquele monte? 7 picos. E Deus perguntou para o irmão Brana, quantas letras tem o seu nome? Você tem que entender que o nome tem a ver. Tem a ver. O nome tem a ver. Vocês deveriam aprender a buscar nomes corretos para pôr nos filhos. Porque os nomes estão fazendo uma demonstração do que aquela criança vai ser no futuro. O irmão Brana disse que nós nunca deveríamos colocar nos nossos filhos, você já tem esse nome, então você vai continuar com ele. Mas você nunca deveria colocar no seu filho o nome de Elvis e Rick. Que é gato, Elvis e Rick, rato. Então vocês, que é o significado, vocês não deveriam colocar, acha bonito o nome, mas você já estaria pervertendo a criança. O irmão Brana diz, se seu filho chama esse nome, chama ele de 1 e 2. É mais fácil chamar de 1, ou 1 era o Elvis, o 2 era o Rick. Então, venha cá, porque tem a ver com o nome e o caráter da pessoa. O que a pessoa vai ser no futuro. Isso teve lá no tempo de Jesus. Tinha que ter um Judas, que traiu a Jesus com 30 moedas de prata.
Mas aqui no tempo do cumprimento da Escritura, do cumprimento da figura, que era a realidade, então você não tinha um Judas, você tinha um Elvis. No tempo do irmão Branham, você tinha um Elvis. E o irmão Branham diz: Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata, mas este, desse dia, que era o Elvis Presley, tinha vendido a Cristo por centenas de Cadillacs. A coisa mudava, entende? E o que ele era? Ele era um evangélico. Você vê hoje, a gente tem encontrado, passa na porta do tabernáculo, em Franca, de vez em quando, uns, gente boníssima, bêbados, gente boa, cantando. Aí eles cantam rap evangélico, cantam rap, porque é o que mais atrai eles na bebida, na droga. Você vai ver o outro, canta um rock, o que mais atrai ele nas drogas, porque isso veio das drogas, este rock. Ele veio do fundo do inferno, das drogas, diz o profeta. Então, eles cantam estas coisas. Quando você fala, o irmão pegou e cantou um hino para ele, ele começou a chorar. Aí vai dizer: eu já fui crente. Sempre é assim. As pessoas já serviram a Deus. Elvis Presley também serviu a Deus um tempo, mas acabou nas drogas. Tinha bons pais, ensinou o bom caminho para ele, mas finalmente ele acabou nas drogas. Muitos filhos nossos são ensinados o bom caminho para eles, mas finalmente eles acabam nas drogas, fazendo a coisa errada que não devia fazer. E é o que muitos, que estamos vendo muitos crentes nesses dias, que as pessoas começam de uma forma e terminam de outra. E começa como crente e termina como um bebum, como um drogado. Não achou fundamento mais, não tem onde pisar mais, eles não têm o verdadeiro alicerce no lar. É difícil isto, para poder levantar eles. Você pensa que é fácil viver nesta era, quando o diabo tem tomado conta de nossos filhos, de nossas filhas, através da roupa imoral, através da falta de caráter? Você pensa que é fácil? Só com Deus você viver, ajudar seus filhos, vendo seus filhos caídos, talvez na sarjeta, nas drogas, e você tentando ajudá-los, levantá-los para um viver melhor. Alguma coisa influenciou a vida deles. Maus companheiros, andar com quem não deve, viver com quem não deve, tem influenciado a vida deles. E você sabe que é um cristão, ele pode viver nesse mundo e não é influenciado pelo mundo. Entende? Ele vive nesse mundo, mas ele não é influenciado, porque ele tem um espírito superior. Você tem que ter um espírito superior dentro de você para vencer esse espírito de Satanás que atormenta nesse dia, seja na bebida, seja na droga, seja no cigarro, que é uma droga também, seja na cachaça, que é uma droga. Bom, não vamos comentar muito mais sobre isso, mas estamos mostrando para vocês estes tipos, para mostrar o tempo que nós estamos vivendo. Deus mandou mudar o nome de Oséias, porque era o anjo que estava diante. Olha para você ver, o homem está vivendo com Moisés. Por que não Moisés? Porque Moisés já era tipo de Cristo. Por que Oséias tinha que mudar o nome dele para Josué? Porque tinha que levar o nome de Deus nele. Oséias quer dizer salvação. Josué quer dizer Deus é salvação, Jeová é salvação. Então tinha que levar o nome de Deus nele. E foi o que aconteceu com William Branham.
você encontra lá atrás no tipo Abram. Mas Deus pegou Abram e mudou para Abraão. Porque Deus estava mostrando para nós que teríamos aqui nesse antitipo, aqui no final, um homem que teria também o seu nome mudado de Brana para Branham. Tem um H. Você vai ter que... Nós falamos, todos nós comentamos e falamos irmão Brana, é a coisa mais fácil para se falar. Mas o nome dele é Branham. Certo? Ele tem um H aí. Por que isso? Porque tinha que completar. O meu nome está nele. Porque Deus fez isto lá no tempo de Moisés, com Oséias, que teve que passar a chamar Josué. Assim Deus fez aqui nos dias do irmão Brana. Tinha que pôr um H no nome dele. Aí vem o William Brana e prega, e o povo da mensagem não entende o antitipo. Eles entendem o tipo, mas não entendem o antitipo. Eles entendem a figura, Abraão, mas não entendem agora a realidade, Bran. Entende? Falta entender a realidade agora daquele tipo, daquela figura, mas eles não conseguem entender. Foi por isso que mudou o nome. O pai do irmão Brana mudou o nome dele, como pode, o cartório mudou o nome, porque tinha que ser 7 letras, porque o número de Deus é 7. O número do homem é 6, o homem foi feito no 6º dia. Mas o número de Deus é 7, e 7 é perfeito. Por isso ele diz, você sabe, irmão Li, o que significa Bran? Perfeito. Porque 7 é perfeito. Se as pessoas pudessem ver que Deus está trazendo para nós, nesse tempo final, o novo nome. Já não é mais o nome ele pôs em Jesus. Mas o próprio Jesus, depois que partiu e desceu a João no Apocalipse, na ilha de Patmos, que você vai ver João escrevendo o Apocalipse, e ali no capítulo 2 e capítulo 3, Deus mostrando para João que ele ia revelar o novo nome dele ao vencedor. Se você não quer o novo nome, você não é vencedor. O novo nome não foi para o dia de Paulo. Não, estava sendo escrito em símbolos ainda a Bíblia. O Apocalipse estava sendo escrito em símbolos, em sombras, até que aquilo viesse ao cumprimento. Mas quando chegou aqui nos dias da voz do 7º anjo, você não tem o símbolo apenas, você já tem a realidade. Você não tem a figura apenas, você tem a realidade. A pessoa deveria ver isto, lá de Abraão para Bran, aqui. Abraão tem 7 letras em inglês. E Bran também tem 7 letras. E o número de Deus é 7. É perfeição. Ele trabalhou 6 dias, no 7º, ele descansou. 7º quer dizer descanso, quer dizer perfeito, perfeição. E as pessoas não podem alcançar. Fica, eu não creio no novo nome. Você não crê porque não crê na Bíblia. Hoje não estamos para pregar uma mensagem de Paulo apenas, não a mensagem de João, de 2000 anos atrás, mas fazendo claro o Apocalipse, que foi um livro escrito em símbolos, mas que nos dias da voz do 7º anjo, estes símbolos se tornaram realidades. Foram revelados, todos os símbolos foram revelados nos dias da voz do 7º anjo. O que nós estamos fazendo hoje é comendo esta revelação, é comendo esse livrinho, é comendo esta realidade. Amém? Tem gente que quer comer a figura. Você não fica sabendo nada. Você tem que comer a realidade da figura, o antitipo. Você fica lá no tipo, mas nunca chega a saber qual que é o antitipo. Bom, o tipo é Enoque, mas o antitipo é Brana, o 7º. Deveria ver isso. O tipo é Moisés, mas o antitipo
Era Jesus. O tipo era Josué, a figura, mas o antitipo era o Espírito Santo. Gente, isso daqui é tão claro. O tipo era Abraão, mas o antitipo é Bran. E lá no tipo você vai ver Sara. Aqui você vai ver João. Oh, se desse para as pessoas ver a esposa, que tem um ministério que está chamando a atenção da esposa, e os crentes da mensagem do profeta é que precisa ver isto, porque nós estamos no final, tudo já foi revelado, tão revelado, meus irmãos, que agora no tempo de João tinha que comer, não tinha que revelar, tinha que comer, está revelado, então você descobre o que é aquilo e come. Se você não descobre o que é aquilo, não come. Não é o que muita gente está fazendo? Eles não descobrem o que é aquilo. Eles não sabem o que é o novo nome. Então eles não comem o novo nome. Eles não sabem o que é esta revelação do Cordeiro sair do trono. Então eles não querem nem ouvir. Porque eles não sabem daquilo. E se você não sabe de uma alimentação, não coma. Eu como o que eu gosto. Eu como o que eu sei. Eu como o que eu conheço. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, você é obrigado a conhecer. Foi revelado. Aquele nome foi revelado. O novo nome foi revelado. O que falta é eu e você pegar aquilo agora e dizer, eu creio. Eu sei que isso é verdade. Eu posso comer. Certo? Eu sei. Isso aqui cada pastor precisa comer e dar para o seu rebanho. Agora, se o pastor não come, o rebanho também não come. Não come, o pastor não come, o povo está olhando do pastor, vamos ver se ele come. Aí o povo está dizendo, vamos ver o que ele vai falar do novo nome. Aí o pastor diz, eu não creio nisso não. Aí a ovelha diz, eu também não creio nisso não. Porque tal pastor, tal ovelha. Você não pode ter ovelha diferente. Se Jesus tem novo nome, você tem que ter novo nome. Agora ele diz, mas o que é isso? É porque se Jesus, durante as eras, tinha uma igreja que era a Senhorita Jesus, agora Jesus tem um novo nome, é Bran. Eu era chamado de cristão, mas e agora eu sou chamado do quê? De bramita. Não importa o que os outros falam, é um novo nome. Agora, esse novo nome é para quem? Vai na Bíblia, Apocalipse 2 e 3, para você ver. 2,17, 3,12. Ao vencedor, ao que vencer. Eu vou fazer conhecido o novo nome para ele. Quer dizer, se você não venceu, nunca vai conhecer. Você está esperando esse novo nome para o céu? Não, ele é para a terra. Abraão, Deus chegou para ele e disse, Abraão agora. Seu nome não vai ser mais Abraão, é Abraão. Vou esperar ir para o céu. Não, é aqui mesmo. É aqui. O que era Isaac? Era a vinda de Jesus Cristo que nós estamos esperando para o arrebatamento. Isaac. Quando Isaac veio, Abrão não era Abrão, era Abraão. Para Isaac nascer, para Isaac vir, Abrão tinha que ter novo nome. Para Jesus vir buscar a igreja, nós temos que ter novo nome. Eles não entendem isso, mas nós temos que ter novo nome. Agora, eu não estou preocupado, eu sou Osmar, então não vou chamar mais Osmar lá. O que vai ser lá? Lá não, é aqui mesmo. Não é lá, é aqui. Eu era Osmar, e o que eu era? Cristão. E eu continuo sendo Osmar, o que eu sou? Bramita. Por isso que eles põem assim, Osmar Brana. Você quer saber alguma coisa das minhas mensagens no YouTube? Procura lá, Pastor Osmar Brana. Se você colocar Pastor Osmar Cristão, é meio difícil achar lá. Porque é com o novo nome que já está lá. Pastor Osmar Brana. Mas antes era Osmar Cristão. Mas ele também era Jesus Cristo. Mas ele disse que teria um novo nome.
Agora, as pessoas não têm revelação para isso. Você tem que crer num profeta. Como vai saber de novo nome se nem crê em profeta? Se está crendo em Santíssima Trindade? Como vai crer em novo nome? Não tem jeito de crer. Primeiro você tem que sair de lá para ouvir a mensagem, ver que Deus mandou um profeta. Aí sim, eu creio nesse profeta. Eu creio nessa mensagem. Ele não precisou falar para mim: eu sou o novo nome. Não, eu nunca ia falar. Os profetas de Deus não identificam desta forma. Eles pregam a palavra e você ouve, diz é ele. Ele não fala, mas ele não falou. Quantos crentes na mensagem está esperando? Se eu encontrar nos livros do profeta, porque aí são crentes da mensagem, né? Porque os crentes denominacional, se eu encontrar na Bíblia o nome de William Branham, eu creio nele. Não, tem o nome de Pedro, você não batiza em nome de Jesus Cristo? Você não crê nele nada? Não deve ter nome na Bíblia não, filho. Você é um mentiroso. Não precisa ter nome na Bíblia. Os nomes da Bíblia estão aqui e eles não crêem nesses nomes da Bíblia. Quando você apresenta para eles batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, diz, não, isso é de Pedro. Mas por que você não aceita Pedro se está na Bíblia? Adiantaria se tivesse Branham na Bíblia? Não adianta, pois na Bíblia está sétimo anjo. Esse é o novo nome, sétimo anjo. Olha, ele é o sétimo anjo. Como é que ele chama? Branham. Aí vem William Branham e diz, HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. Como eu gosto disso. Tem hora que eu tento sair desse tipo de pregação e eu não consigo. Porque eu vim para pregar, foi isso, não adianta. Se você quiser me escutar com outro tipo de pregação, esquece, você não vai me ouvir. Porque eu não consigo pregar outra coisa mais. Eu vim para pregar isso. Você ouviu o William Branham? Ele veio para pregar aquilo. Primeiro curar enfermo, todo mundo ajuntou. Jesus também, quando estava curando enfermo, todo mundo ajuntava Jesus. Mas quando Jesus começou a profetizar, disse, se vocês não comerem a carne e não beber o sangue do Filho do Homem, ele falou, você está louco. Não volte mais na reunião dele. Não volte, por quê? Moisés falou que nós não podemos comer nem carne de porco, agora falou que tem que comer a carne dele. Moisés falou que nós não podemos beber nem sangue de animal, ele falou que tem que beber o dele. Vamos embora. 70 pregadores, ó. Hoje tem muitos milhares, né? 70 foi no dia de Jesus. Hoje tem milhares de pregadores. Ó! Sabe o que ele está falando? Que Deus tem novo nome. Aí, não pode, isso é contrário. A Bíblia tudo é Jesus, é Jesus, é Jesus. Agora é novo nome. Agora é a revelação do Apocalipse. É o que Apocalipse estava em símbolos, em sombra. Agora é realidade. É tempo de você crer nisso. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta vez podermos falar da sua palavra. E este povo que calmamente tem ouvido, recompensa eles, Pai. Os que não entenderam, ajuda eles a ouvir mais para entender. Abençoa cada um, Pai. Eu creio que se eles estão aqui, porque eles têm uma sementinha lá dentro do Senhor, para ver esta palavra, para crer nesta palavra. O Senhor pode entrar em cena e operar nesses corpos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.